Estou lendo a introdução ao Novo Testamento. Aqui é a Igreja Apostólica, a página é 1504. A intensidade da realização por parte da Igreja primitiva desses dois aspectos da sua relação com a divindade não pode ser ilustrada de forma mais eficaz do que em duas citações que são tão extraordinárias por sua natureza incidental. O primeiro aspecto, a união com Cristo, está contido nas palavras dirigidas a Saulo, o perseguidor da igreja. Eu sou Jesus a quem você persegue. Atos 9:5. Perseguir a igreja era perseguir o próprio Jesus. O segundo aspecto, a experiência do Espírito, aparece na carta que continha as conclusões do Concílio de Jerusalém. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos 15:28. As vontades do Espírito e da Igreja eram uma só, a comunhão da vida em comum. Quando um convertido se unia à comunidade da Igreja primitiva, ele entrava em um tipo totalmente diferente de relações humanas. A comunhão da congregação local entrava em cada aspecto da sua vida. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. 1 Coríntios 12, 26 a 27. Esse senso de comunidade e de responsabilidade mútua fez da unidade da congregação uma questão de suprema importância. Efésios 4, do 1 ao 7. A unidade exigia paciência mútua e uma tolerância forte e suficiente para vencer as diferenças inevitáveis entre os membros. Romanos 15, 5, 1 Coríntios 1, 10 ao 13 e Filipenses 2, do 1 ao 5, etc. Deveria ser demonstrada por meio de um compartilhamento genuíno dos fatos e problemas, Romanos 15, 1 e Gálatas 6, 2, por meio da empatia e da participação nos sofrimentos e perigos dos outros, Filipenses 1, 27 ao 30 e Apocalipse 1, 9. Esse senso de unidade também não era confinado à congregação local. As igrejas do princípio mantinham um interesse intenso pelo progresso de outras comunidades cristãs e eram encorajadas a um senso de solidariedade que foi dirigida para o alívio prático de necessidades de outras igrejas. Atos 11, 22 ao 30, 1 Tessalonicenses 2,14, Romanos 15, 25 ao 27, 1 Coríntios 16, 1 ao 4 e 2 Coríntios 8, etc. As cartas eram compartilhadas entre as igrejas, Colossenses 4,16. Mestres eram sustentados enquanto trabalhavam em outras comunidades, 2 Coríntios 11, 8 e Filipenses 4,16. Uma hospitalidade calorosa era demonstrada para os cristãos visitantes, uma hospitalidade fraterna, muitas vezes experimentada por Paulo e seus colaboradores durante suas viagens registradas em Atos, e que era uma característica importante e regular da vida da congregação local. Romanos 16, 23, Hebreus 13, 2 e 3 João 5, 8. O cimento dessa unidade era o amor, a lei do reino de Cristo. Tiago 2, 8. Em um dos últimos escritos do Novo Testamento, quando foram esses dois elementos, unidade e amor, que foram extraídos com os dois princípios básicos do testamento do nosso Senhor para a comunidade que surgiria daqueles que ele estava deixando atrás de si, João 13 ao 17. A citação é: o que antes eu adivinhava como pontos, agora conheço como estrelas. E lhes dei nomes no evangelho que escrevi. Browning, A Ditch in the Desert, que é a morte no deserto, né? Unidade e amor eram cultivados por uma hospitalidade. A unidade e amor eram cultivados por uma hospitalidade sem murmuração, pela posse de bens, não para fins egoístas, mas com um senso de mordomia pessoal uns pelos outros. 1 João 3,16, 1 Pedro 4,8.
Todas as barreiras entre indivíduos de nacionalidade, sexo, classe social deveriam ser superadas na nova lealdade a Cristo. Gálatas 3:28, Colossenses 3:11, Tiago 2:1. Era uma atitude radicalmente nova e, na tentativa de expressá-la, a igreja primitiva em Jerusalém se voltou a um padrão que não era desconhecido da própria sociedade, o padrão da comunhão de bens, Atos 32-37. Mas os ideais e a visão de fé que vinha de Cristo não podiam permanecer confinados nos limites inevitavelmente estreitos de tal comunidade. O fracasso dessa tentativa idealista era inevitável. Os seus efeitos principais, depois do bem-estar enganoso dos participantes no início, Atos 4:34, pode ter sido o empobrecimento crônico da Igreja de Jerusalém, que assombra as últimas páginas do Novo Testamento. F.F. Bruce, The Book of the Acts, página 109, comentário. Depois deste primeiro fracasso, a Igreja lidou com esse problema também de maneira prática. Em Tessalônica, um mal entendido dos ideais cristãos conduziu novamente a males sociais, contra os quais Paulo sentiu que precisava intervir com linguagem severa. 1 Tessalonicenses 4:9-12, com 2 Tessalonicenses 3:6-15. Na época da primeira carta de Paulo a Timóteo, ao menos algumas igrejas tinham elaborado a expressão social do amor cristão em um código cuja prática poderia ser mais duradoura. Temos aí o retrato de uma comunidade cuidadosamente organizada para entender as necessidades dos pobres e que está elaborando com tranquilidade os novos ideais de fraternidade de acordo com o padrão do reino a partir da estrutura existente na sociedade. 1 Timóteo 5:1-6:10. A vida em comunidade implica também a necessidade da disciplina. Se cada membro assumia responsabilidade pelo bem-estar dos outros, então essa obrigação trazia consigo a necessidade de uma autodisciplina pessoal que se estendia às ações mais elementares da vida. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Romanos 14:15, 1 Coríntios 8:12. Mas nem esse princípio poderia ser aplicado de tal forma que se fornecessem os desejos dos intolerantes. 1 Coríntios 10:25-30. Embora diferentes versões mostrem a ambiguidade desse trecho. A disciplina também deve exigir o repúdio aberto do transgressor flagrante. 1 Coríntios 5:11-13. Isso também requeria o aparato adequado e justo dentro da própria comunidade para a resolução de contendas. 1 Coríntios 6:1-8. É uma tarefa fascinante investigar as referências espalhadas que nos mostram as primeiras igrejas reunidas para a adoração e o serviço dedicado a Deus. O compartilhamento da vida comum era a essência dessa comunidade e desde o Pentecoste essa koinonia tinha sido a característica distintiva da igreja. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das eleições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Atos 2:42-47. Para seus lugares de encontro, tanto o pátio do templo quanto as casas, uma sala de escola alugada, uma sala no andar superior, tudo era utilizado à medida que as necessidades surgiam. A tradição judaica da vida comunitária religiosa, as sinagogas da dispersão, possivelmente aspectos de organização dos gentios. Tudo estava disponível para ser usado. A igreja aceitou as contribuições de cada elemento citado, mas modelava o que usava aos propósitos de seu próprio destino, transformando o conceito da posição de liderança de acordo com a sua lei da humildade. Em Atos 12, um grupo de discípulos
em um momento de crise, se empenha em oração na casa da mãe de Marcos. Um tipo de encontro pequeno em uma casa que deve ter sido característica comum na vida da igreja espalhada e de difícil supervisão em Jerusalém. Em contraste com isso, Atos 15 nos apresenta um conclave formal acerca de um tópico de grande importância. Em Atos 20, encontramos um grupo de discípulos reunidos para partir o pão no primeiro dia da semana. Evidentemente é um encontro regular, pois Paulo parece ter prolongado a sua estada em Troade para participar. Nesse encontro espera-se do apóstolo visitante que pregue longamente, e ele o faz. Ao contrário disso, em Éfeso, Paulo realiza sessões diárias de discussão e ensino durante um período de 2 anos, Atos 19, 9, 10. E ao fazer isso, edifica uma igreja forte. Os encontros regulares dos cristãos para comunhão e edificação mútua, para a leitura pública das Escrituras e pregação e ensino, com frequência sob a direção de um mestre ou apóstolo visitante, 1 Timóteo 4,13, foram considerados logo no início característica crucial da vida de uma igreja local. Assim, de uma tradição diferente, vem uma exortação para não negligenciarem os seus encontros, Hebreus 10:25. E esse aspecto da koinonia certamente não está faltando na exortação de 13:16 do mesmo livro. É na primeira carta aos Coríntios que temos observações mais detalhadas acerca dos encontros das primeiras igrejas. E por desordenada que grande parte da conduta da igreja em Corinto possa ter sido, Paulo não dá indicação alguma de que o teor geral das suas atividades não fosse típico. Aliás, as suas palavras iniciais, embora ambíguas, indicam que o que ele tinha a dizer seria profundamente relevante para as igrejas. Em muitos encontros daquela igreja, esperava-se de cada membro que fizesse uma contribuição para a adoração. Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra, ou uma língua, ou uma interpretação, 1 Coríntios 14:26. Devemos acrescentar que a interpretação que lê este versículo como uma censura aos coríntios é um tanto estranha. O apóstolo estava empenhado em remediar os abusos que essa liberdade causava, mas as suas exortações eram dirigidas ao exercício de um autocontrole adequado, e não à restrição da atividade vocal a uma meia dúzia de membros. Os princípios reguladores devem ser edificação, versículo 26, e ordem, versículo 40, essa última no sentido que pode indicar algum preparo anterior, catataxim. Em Corinto descobrimos que a celebração da ceia do Senhor tinha se tornado uma característica regular e frequente dos encontros da igreja. É possível que de fato tenha feito parte de todos os encontros 11, 17 ao 21 e assim tinha se tornado tristemente entrelaçada com os incidentes meramente sociais, para não dizer festivos, dos seus encontros. As exortações do apóstolo são feitas para destacar o aspecto solene da ocasião e não para restringir a frequência da observância. Houve, porém, encontros mais tristes em que a igreja considerou necessário exercer a sua disciplina. Em 1 Coríntios 5, vemos a igreja reunida para este propósito. Quando vocês estiverem reunidos, em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. A unidade entusiástica da igreja primitiva e seu senso intenso da presença do Espírito conferiam a tal ato de excomunhão um significado sublime e tremendo. Parece que as mulheres estavam acostumadas a tomar parte proeminente nas atividades da igreja primitiva. Esse é um tema notoriamente controverso e o que segue representa uma interpretação pessoal das evidências do Novo Testamento. O fato de Paulo negar enfaticamente o tratamento diferenciado a homens e mulheres que estão em Cristo, Gálatas 3:28, certamente incentivou os dons femininos
como também deve ter ocorrido por meio de contribuições importantes feitas por mulheres influentes à medida que a igreja se expandia. Atos 1,14. As contribuições delas não se limitavam ao exercício da orientação por trás dos bastidores. Mais tarde, não vemos nenhum sinal de desaprovação quando Paulo encontra as filhas de Filipe profetizando. Atos 21:8. Esse é um fato de grande interesse quando são lembradas suas instruções anteriores à igreja de Corinto. As diferenças de função nas igrejas, em princípio, só surgiram com base no dom conferido ao indivíduo e não por distinção de hierarquia ou sexo. 1 Coríntios 12. Contudo, nos centros devassos da civilização grega, a liberdade podia deteriorar-se em licenciosidade. Os resultados em Corinto certamente eram infelizes. Mais uma vez, a igreja foi forçada, sob a orientação de Deus, a adaptar a sua ordem às circunstâncias da sociedade em que existia, embora a participação das mulheres na oração e profecia ainda fosse esperada. 1 Coríntios 11:5. Tornou-se necessário restringir sua liberdade tanto em questões de vestimenta, 1 Coríntios 11, do 4 ao 16, quanto de adoração pública, 1 Coríntios 4, 33 ao 35. Em outros aspectos do serviço nas igrejas, as mulheres continuavam a tomar parte proeminente. Romanos 16:1, Filipenses 4:3, 1 Timóteo 3:11, Tito 2:3. Na época da primeira carta a Timóteo, também esse aspecto da vida das igrejas tinha recebido uma regulamentação estável. Pode-se demonstrar que a participação feminina da oração pública ainda era esperada. O contrário tem sido deduzido do uso da palavra homens. G.R. András, em 1 Timóteo 2:8, mas isso certamente é um contraste com o termo mulheres, do versículo 9. O texto, considerado como um todo, sugere que, assim como os homens deveriam adornar as suas orações com um caráter santo, assim as mulheres deveriam adornar as suas orações com modéstia na vestimenta e na conduta. A participação feminina no ensino ou na autoridade de governo era proibida. 1 Timóteo 2:11 ao 15, que essas regras não foram universalmente aplicadas e também que o século I eram com frequência desejáveis, foi demonstrado pelos acontecimentos repugnantes uma geração mais tarde em Tiatira, Apocalipse 2:20. A observação pode-se argumentar com Lightfoot que a referência a Jezabel seja simbólica, mas ainda assim continua a pergunta como esse símbolo veio a ser usado se essa atividade feminina era completamente desconhecida. É o Apocalipse que introduz um novo elemento em qualquer discussão do culto da igreja primitiva, pois, ao contrário de tudo o que esperaríamos dos outros registros do Novo Testamento, as visões do vidente introduzem um elemento de magnificência e de forma imaginativa que espanta e extasia. Apocalipse 4:7. Enquanto emudece a música dos chamados à adoração e das respostas trovejantes, ficamos pensando nas experiências e formas de adoração que deram forma à visão do profeta. Que experiências de adoração pública o levaram a ilustrar o máximo em adoração humana com formas como essas? A essa pergunta, o restante do Novo Testamento não responde. Governo e dons. Para alguém que conhece somente o Novo Testamento, seria surpreendente que a discussão da igreja estivesse ocupada com tanta frequência com os conceitos do ministério. Ainda menos concebível seria que o termo igreja fosse confinado a seus ministros ou que conceitos da igreja em si girassem em torno dessa doutrina. Contudo, talvez parte desse desenvolvimento fosse inevitável. À medida que a igreja crescia, todo o ambiente em volta exigia uma estrutura forte e coesa de autoridade para enfrentar as pressões da perseguição, as pretensões de demagogos arrogantes e especulação e falsa doutrina e as exigências da disciplina.
A simples estrutura de autoridade que assim se desenvolveu no final iria gerar pressões e interesses que conduziriam à sua perpetuação por si mesma. Mais tarde, quando a perseguição terminasse, a doutrina seguiria com exagerada facilidade os desejos pelo poder que são endêmicos da natureza humana. A Igreja viria a experimentar na sua própria existência o paradoxo de que, ao salvar a vida seria perdida, e ao perder a vida seria salva. Entre os primeiros crentes, os 12 apóstolos mantinham uma posição especial. Eles eram os apóstolos que ele havia escolhido, Atos 1:2, os que haviam estado com Jesus e eram testemunhas especiais da ressurreição do Senhor e os receptores do seu ensino, Marcos 3:14 e Atos 1:3. Nesse sentido, ao menos, a sua posição era singular e não poderia ser reproduzida. Uma discussão da singularidade do apostolado de Cullmann, em Cullmann, Opcit, páginas 75 a 87. Sobre esses 12, então caiu a parte mais difícil da primeira liderança. A expansão repentina da igreja depois do Pentecoste tornou a sua tarefa impossível, e para resolver este problema foram designados administradores especiais, Atos 6, do 1 ao 6. O desenvolvimento subsequente desse ministério se perdeu no esquecimento, embora seja uma marca distintiva ainda uma geração depois, Atos 21:8. Mas ao menos 2 deles progrediram e se tornaram ativos na pregação da palavra de Deus, lado a lado com as tarefas administrativas para as quais os homens podiam ser escolhidos e designados. Outros dons conseguiram se sobressair. Alguns desses eram dons naturais de liderança e eloquência, de intelecto e personalidade. Fortalecidos pela energia do Espírito, esses dons eram de suprema importância para a igreja, mas havia também outros dons mais sensacionais e mais obviamente inspirados, dons de línguas, profecias e curas. Neles se via uma evidência palpável da atividade do Espírito, e as pessoas que os exerciam atraíam uma medida de deferência que com frequência era doentia e que conduziu às palavras de correção de Paulo em Corinto, 1 Coríntios 12, 27 a 13:3. Era provável, portanto, que a estrutura de autoridade da Igreja se desenvolvesse ao longo de 2 linhas. Por um lado, os dons de liderança e intelecto iriam produzir sistemas bem ordenados que fariam uso de capacidades administrativas. Esses sistemas seriam diferentes de acordo com circunstâncias locais. Por outro lado, os dons inspirativos seriam imprevisíveis e excêntricos, não facilmente sujeitos ao controle e intolerantes à regulamentação. Em Jerusalém, o desenvolvimento deste início foi mais do tipo ordenado. É verdade que os dons inspirativos se manifestavam. Expressões estáticas eram conhecidas e reconhecidas como basicamente similares à experiência do Pentecoste, mesmo que não fossem idênticas em sua natureza, Atos 10:44, Atos 2:8 e em 1 Coríntios 14:6. A evangelização da Samaria produziu grandes sinais e milagres, Atos 8:13, enquanto o dom da profecia era também proeminente, Atos 11:27. Não obstante, esses dons eram exercitados no contexto ordenado. Quando os 12 foram espalhados, houve necessidade de uma autoridade reconhecida que os substituísse e, consequentemente, percebemos que surgem presbíteros em Jerusalém durante o período dos anos cobertos por Atos 11, onde antes tinham estado os apóstolos e os irmãos, Atos 11, do 1 ao 30. Do 1 ao 30 não, é 1,30, no caso é 1:30, né? 11, 1 e 30. Precisamos observar que na carta de Tiago, vinda de Jerusalém, a única referência a um dom possivelmente miraculoso vê esse dom sendo usado estritamente dentro da autoridade do corpo de presbíteros, Tiago 5,
13 ao 15. Não temos nenhuma indicação das circunstâncias ou da forma de indicação destes presbíteros em Jerusalém. Segundo a analogia de Atos 6, podemos supor que foram escolhidos por eleição popular, ratificados pelos apóstolos, um modelo diferente do adotado mais tarde por Paulo e Barnabé nas igrejas da Galácia do Sul, Atos 14:23 e Tito 1:5. Esses presbíteros em Jerusalém logo receberam autoridade considerável dentro da igreja, agindo em pé de igualdade com os apóstolos, Atos 15. Além da autoridade deles, Tiago, o irmão de Jesus, também teve proeminência pessoal. Ele já estava numa posição de destaque em Atos 12:17 e Gálatas 1:19. Embora não fosse ainda uma posição solitária. Em Atos 21, cerca de 7 anos depois, ele aparece numa posição de destaque semelhante à que a tradição lhe atribui. Mas apesar desses desenvolvimentos, está claro, com base na carta de Tiago, que a posição de mestre ainda estava aberta a todos cujos dons os qualificassem para ela e que compreendessem a sua seriedade. Tiago 3:1. A evolução dos fatos entre as igrejas influenciadas por Paulo era de natureza diferente. Em Antioquia, a única liderança que temos notícia é a de profetas e mestres. Atos 3:1. Em contraste com isso, as igrejas da Galácia do Sul foram supridas com presbíteros desde os estágios iniciais da sua história. Atos 14:23. No entanto, a carta à Galácia que seguiu logo depois não faz menção destes presbíteros em uma questão de doutrina em que poderíamos esperar que se apelasse a eles e é possível. Embora improvável que as suas funções tenham sido principalmente administrativas, em Corinto parece que a designação de presbíteros foi omitida no início. Se existiram presbíteros nessa igreja, é notável que a carta, tratando de questões disciplinares de forma tão íntima como faz 1 Coríntios, não faça menção alguma deles, e é difícil harmonizar a exortação de 1 Coríntios 16:15 com a existência de presbíteros designados anteriormente. Talvez os surgimentos de dons nessa igreja, como haviam surgido na outra grande cidade de Antioquia, tenha levado os apóstolos a confiar no exemplo daquela igreja no início. Em Tessalônica havia os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Segundo 1 Tessalonicenses 5:12. ênfase considerável é colocada sobre os presbíteros em Éfeso, Atos 20:17 ao 38. É interessante lembrar que a primeira carta a Corinto foi escrita perto do final da longa estada de Paulo em Éfeso, Atos 19, e podemos especular se a ênfase da liderança dos presbíteros em Éfeso derivou algo das experiências infelizes com a igreja sem presbíteros em Corinto, pois os presbíteros de Éfeso certamente não eram meros administradores, eram episcopoi, bispos e pastores e guardiãos do rebanho. Observação acerca da identidade de bispos e presbíteros no Novo Testamento, VJB Lightfoot, Philippians, página 95 a 99, acerca da não designação de presbíteros por Paulo. V. E. Schweizer, Opsit 7K.